A cantiga é uma arma, mesmo não falando de política? Eu não gosto de arma, diz o livro. Eu estou a usar, como sabes, a frase do Zé Mário Branco, não é? Eu sei, mas eu não gosto de arma. Como é que transformavas esta frase? A cantiga é uma cura. Mas isso parte do princípio que quem usa armas está doente. Ou quer intervir? À força. Nós não aceitamos os outros enquanto não nos soubermos aceitar nós próprios. Qual é a canção que melhor te canta agora? Todas. Não, escolhe uma. Agora neste momento hoje, por exemplo, agora ando um bocadinho nas pedras do meu disco novo. E se eu te pedir para trauteares um bocadinho das pedras? Com quantas pedras vais fazer um muro para não te ver? O vestido mais pesado, o lençol para te aquecer. A beleza das pequenas coisas, janelas para nos deslumbrar. Se o mundo tem pequenas coisas, proeza de quem agarrar. É tão bom saber que a beleza pode ter o seu lugar. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Foi um luto amoroso, um sonho que morreu cá dentro, que me fez ouvir em modo repeat a brilhante canção A Pele que Há em Mim, que me apresentou à música da minha entrevistada Márcia. Recordo a seguinte estrofe deste seu primeiro EP, lançado em 2009. Dá-me o mar, o meu rio, minha calçada. Dá-me o quarto vazio da minha casa. Vou deixar-te no fio da tua fala. E quem não se lembra do dueto mágico deste tema entre Márcia e JP Simões e uma guitarra, um arraso, um hino lindo ao desamor e de como lamber as feridas e seguir em frente sem mágoas para se fechar uma história e seguir em frente para o que aí vem. Seguiram-se os álbuns da Casulo, Quarto Crescente, Vai e Vem e o seu novo Picos e Vales, o quinto álbum que Márcia lançou após superar um período pessoal particularmente difícil quando em 2021 lhe foi diagnosticado cancro da mama. Márcia escolheu partilhar publicamente este episódio doloroso para celebrar a vida, o amor e as batalhas de tantas e tantos. O que mudou em si depois desse capítulo? Já ouvi dizer que têm percebido ao longo dos anos a importância de mostrar as suas fragilidades, as imperfeições, os lados difíceis da vida, o avesso das coisas, porque é isso que nos humaniza, que nos torna mais interessantes e que nos aproxima mais uns dos outros. Talvez por isso lançou em 2020 o livro As Estradas São para Ir, um autorretrato feito de textos, poemas e belíssimos desenhos seus que revelam o lado A e o lado B, talvez o lado C também, de Márcia, onde recorda os mergulhos no mar com o pai, as sopas da tia Chincha, que lavava a roupa com homo e amou toda a vida um homem com esta mesma sigla, homo, e onde Márcia assume também que odeia rotinas e que deseja que o pragmatismo nunca lhe aconteça. E porque tantas vezes é a arte e a escrita que nos regenera, este é um livro que surgiu depois de um desafortunado pequeno incidente, como ela própria o chamou, quando lhe foi diagnosticado um calo nas cordas vocais e que a levou a perceber que, além da escrita de canções, lhe era imprescindível cantar. E nós agradecemos. Também sei que lhe desagrada o ritmo desenfreado e alucinado destes tempos modernos e digitais, para onde a maioria é empurrada, como se estivéssemos a tentar ficar de pé numa carruagem de um comboio descarrilado que nos sacode noite e dia e nos deita ao chão tantas e tantas vezes. Há quem lhe chame de epidemia do cansaço. Devíamos aprender a parar, a reivindicar a mais-valia do tempo lento para ouvir o corpo e ir mais longe, além da rapidez vaziada de lugar, de razão, de pensamento, de qualidade.
Estamos a deixar de ter tempo ou capacidade para saborear o silêncio ou uma boa canção? Vou-lhe perguntar. Sobre este seu novo disco, Picos e Vales, ainda acabado de sair do forno, quentinho, andam por aí a tocar os singles Já Passou da Hora, Flor e a Fava e Meu Amor Bem Sabes, que consolidam Márcia como uma das mais interessantes autoras da música portuguesa da atualidade. Nestes 13 anos a fazer música, são muitas as músicas de Márcia que cantam de forma única as perdas, as feridas, as dores, os bye-byes, as decepções, os lutos, os 1000 anos entre o que é e o que deve ser e a importância de dançarmos o azar e passarmos por dentro da tempestade e aprendermos a cair. Márcia dá-nos a mão e canta-nos canções com a sua voz doce, quase sussurrada, de forma íntima, ao ouvido, para nos embalar e enfrentarmos melhor o medo, a má sorte e a vida entre picos e vales, pedras, oceanos e flores. Já fez duetos com António Zambujo, Samuel Lúria, Luísa Sobral, Salvador Sobral, Camané ou Sérgio Godinho. Escreveu para Ana Moura, Pedro Moutinho, Ana Bacalhau e Zambujo. Qual o real poder de uma canção? Mesmo sem teor político, a cantiga é uma arma e uma cura recíproca. Recorde-se que em 2019 Márcia foi distinguida com o Prémio José da Ponte, da SPA, e conta com 3 nomeações para os Globos de Ouro, com os temas Tempestade, Insatisfação e A Pele que há em mim. Sei que a Márcia considera que as entrevistas têm algo de terapêutico e de divã, então eu sugiro que nos deitemos todos e todas no divã ao som da música e da voz sussurrada de Márcia. Estou certo que vai ser bom, porque vai ser autêntico, como Márcia escolheu ser na vida e na música. É na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa. Olá Márcia, bem-vinda à Beleza das Pequenas Coisas. Olá, que introdução. Obrigada. Obrigado por teres vindo. Muito lisonjeadora. Obrigado. Vamos saltar juntos? Bora. Bora. Francisco, é um prazer estar aqui consigo. Se descobre a si próprio como poeta? Essa é uma pergunta muito difícil de responder. Eu sou uma parte do braço que ele deixou para pôr em pé aquilo que ele Se queria. quiseres fazer um balanço da tua vida, Em contagem decrescente para os 50 anos do Expresso, Francisco Pinto Balsemão entrevista 50 personalidades ao longo de 2022. Não perca o podcast Deixar um Mundo Melhor, disponível em todas as plataformas e em expresso.pt. Concordas que com este ritmo alucinado, como eu disse, em que estamos a viver, estamos mesmo sem tempo a pensar, para sentir, para saborear o silêncio e a música? O tempo é o mesmo, sempre foi o mesmo. Tu é que o reclamas para ti ou não? Tens de ter as tuas prioridades. Há cada vez mais tentações, não é? Eu tenho filhos, há uma tentação óbvia que é os ecrãs, não é? Cada vez mais empurrões para E depois há os reagirmos mais empurrões. depressa também, não? Mas há muitas tentações, quer dizer, o cérebro reage a ecrãs e depois fica naquele modo e nos scrolls da vida e nas dopaminas dos likes e etc. Essas Também às coisas vezes todas. cais nessas tentações. Caio às vezes numa coisa que é, imagina, o meu marido instala um jogo para os miúdos e eu vou ensinar a jogar aquilo e depois passado um bocado estou eu a Vicias. jogar. Vício e depois sabes como é que eu tenho às tantas, eu tenho de desinstalar aquilo. Corto mal pela raiz. Mas eu sou assim com muita coisa. É, de cortar o Corto mal pela raiz. Isto está-me a Percebo. fazer mal vir com pessoas, com tudo, com sim, com aplicações. situações, com coisas que me estão a consumir. Onde sou eu que estou a ser dominada e não sou eu que estou a viver. Eu aprendi a fazer isso mais nos últimos anos, com a idade. Tu também? Sim, claro. Então, portanto, a idade também. A idade traz coisas muito boas. E mesmo enquanto compositor, enquanto música, enquanto este tempo acelerado compromete às vezes o teu tempo para criar? O meu tempo para criar continua a ser o mesmo. O que compromete é a forma como as canções são recebidas. Porque nós cada vez mais estamos a ouvir aquilo que é imediato a ouvir. E as minhas canções demoram tempo a entrar. Estamos à distância de um clique para ouvir música, com todas as solicitações à nossa volta, já não se ouve música da mesma maneira, não é? Eu acho que eu ainda consigo ouvir música da mesma maneira, mas
as plataformas não te sugerem esse tempo de escuta, não é? Porque tens muita oferta e é raro ir ouvir um disco e pôres um disco e ouvires. Pela ordem, não é? Sim, pela ordem, calmamente, com tempo para desfrutar daquilo. E aquilo que eu sinto é, por exemplo, agora que nós fazemos, dá 1 ou 2 anos para cá, fazemos uma canção do meu disco Quarto Crescente, que é a última canção, que é o lado oposto. Para mim sempre foi uma canção muito especial. Mas agora as pessoas reclamam aquela canção. O que há entre heranças, esquecido nos teus braços, a força do tempo se apaga. E é uma canção de 2015, só agora é que ela começa a ser sentida, absorvida e chorada. E porquê que achas que demorou Porque tempo? Porque demora e tu cada vez estás mais habituado a ouvir nas rádios canções que são imediatas, que têm o seu lugar, não é? Porque isso é canção pop. O pop é muito imediato. E o cantautor escreve com densidade. Por exemplo, o Samuel Luria. Tu não consegues absorver uma canção do Samuel Luria nos primeiros 5 minutos que ouves. Aquilo vai se entranhando. Mas a tua música também. A minha música tua também. música pede, não só dura bem, envelhece bem no tempo, como Pede tempo, pede tempo, disponibilidade. mas pede também para se ouvir em modo repeat. Pronto, então. E então eu acho que assim o tempo passam-se 1000 anos, não é? Pois, mas a questão é mesmo essa: como a canção não é imediata e eu não escrevo escrita imediata, eu tenho a perfeita noção que eu sou muito codificada, até comigo própria. Como assim? Eu escrevo e passados meses é que eu percebo o que é que eu estava a escrever, ou passados anos. Mas isso é verdade. É verdade. Não estou, mas sendo tu que estás a escrever, não percebo. Ou seja, Porque eu não decido tudo o que eu quero escrever. Eu vou escrevendo, eu vou lapidando aquilo que está na canção, vou apanhando as palavras, vou apanhando aquilo que a música sugere, e muitas vezes eu sinto que a música me está a dar mensagens sobre mim própria ou sobre coisas. É uma coisa quase mágica para mim. e vais percebendo quase de forma terapêutica o que é que está por trás das palavras, porque é que escreveste assim, não? Sim, às vezes é terapêutico, outras vezes é só revelador. É muito engraçado sentir isso. É muito engraçado. Tu acabas de fazer um disco e nem sabes muito bem o que é que acabaste de dizer. E mesmo esse lado oposto que eu escrevo no meu sangue corre em força o que há entre heranças esquecido. Eu nunca tinha interpretado essa frase. É uma frase, eu não sei porque é que eu escrevi aquela frase. No meu sangue corre em força o que há de heranças. Mas de facto eu agora recentemente dediquei este disco, o Pixie Vals, à minha família, aos meus pais que faleceram nos últimos 3 anos. E quando eu vou a ver a história da minha família toda, a história para trás, ficávamos aqui horas, mas a história de amor incrível e de desamor que existe na minha família. Amor e desamor. Amor e desamor. Que é sobre o que tu escreves. Exato. Muito. Muito. E ao ver que isso são histórias que tantas pessoas na minha família viveram, e tanta história disso, e parece que tu herdas algumas dessas vivências, não sei. Feridas. Dessas feridas. Amores, desamores, desilusões, superações. Sobretudo superações é o que eu escrevo, porque há muita coisa ao longo dos anos que eu vou vendo nas canções que são de facto superação. No vai e vem tive mais essa noção. Bem, estou sempre a escrever sobre isto de passar dificuldades e sair, não era? O Bom Destino no Quarto Crescente já tinha escrito isso, e depois vou-me apercebendo, ok, isto é uma característica da minha música, isto é assim que é. E vais beber a essas dores ancestrais da tua família, é o que me queres dizer? Ou às tuas? O que eu sinto é que há muitas coisas que eu escrevo e que são coisas que eu conheço de provavelmente ter assistido. Não é? A história da Tia Chincha que tu estavas a referir do livro. Acho lindo. É um Podia poema. Ser um romance. É um poema espontâneo que me saiu, muito influenciado, devo dizer, por um poema da Filipa Leal. Porque ela fala da minha avó materna, já não sei se é materna, se é paterna, desculpa, Filipa. Mas era um poema que eu gostei muito e eu escrevi aquele poema, imagina, muito rapidamente. E de facto a minha tia foi sempre solteira, a avó foi sempre solteira, e é triste. Estás a ver? É triste essa sensação de fogo, passou uma vida inteira a amar um homem que também a amava, mas nunca se encontraram. Os desencontros da vida, não é?
É impressionante. Com sigla de detergente, não é? Com sigla de detergente que ela usava. E essa história é verídica, tudo o que eu escrevo é verídico. E no livro passei a assumir bastante isso, a partir do livro. Também assumes que estás cada vez mais em paz com as tuas imperfeições, com... Não só estou em paz, como tiro partido delas. Pois, Sim. e que é importante, não é? Para a arte, Ser, não é? sim. Para tudo. Nem sempre foi assim contigo, desde que surges a fazer música em 2009. Porque aí cantas o desamor logo. Sempre cantei o desamor e sempre tive uma enorme falha física, que é uma cicatriz que o meu pai me ensinou a amar, mas também foi ele que a provocou, por isso é natural. Tu contas isso no Eu teu conto livro. isso no livro. E sempre fui um bocado doente do perfeccionismo. E quando eu digo doente, eu falo a sério, porque o perfeccionismo é uma doença. O teu pai provocou porque tu caíste. Agora Sim, também... eu caí, passei por Agora outras senti pernas que tinha que dele. explicar. Sim, eu caí, não foi ele, coitadinho, o meu paizinho. Muito Sim, eu, de caíste. facto, olha agora a imagem que eu estava a dar, nem reparei, sou tão ingênua nessas coisas. Eu estou aqui para isso, para te amparar também às vezes, e tu também, por amor de Deus. Mas a falha faz parte do nosso ADN, ensina-nos imenso, e aquilo que mais me ensinou sobre a falha na minha vida foi o desenho. Porque nós não podemos, quando chegamos à Faculdade de Belas Artes, que foi o curso que eu frequentei de pintura, começamos a desenhar e não podes apagar. Então tu percebes com aquilo que tu tens de assumir os teus erros e teimar naquilo que tu tens certeza. Procurar a mais-valia daquele erro, daquele borrão. Procuras o que é que queres vincar, mas não apagas nada. Procuras em que é que tu queres teimar, mas não apagas. E levaste isso para a tua vida? Eu acho que eu faço isso na minha vida, sim. Mas demoro muito tempo às vezes a perceber que estou a ser perfeccionista e chata. Pois, mas como é que uma perfeccionista sabe tirar partido das suas falhas? Parece uma contradição, não é? Aceitando, eu acho que todo o nosso trabalho é muito aceitarmos a nós próprios. Nosso trabalho na vida inteira. É um trabalho a vida inteira porque é absolutamente difícil, não é? É muito difícil. Mas é tão libertador. É, mas é sempre falhando, mesmo nesse processo. Sim, até nesse processo tu vais falhando mas eu tenho a sensação de que quando tu assumes verdadeiramente quem és, falhas cada vez menos. Porque falha faz parte de ti. Ou aceitas cada vez mais as falhas. Ou falhas cada vez melhor, não é? Falhas sempre melhor, mas deixas de falhar em ser tu próprio. És autêntica. Tu aprendeste com o teu pai a ser autêntica, não foi? Uma das heranças. Ou sozinha também. Passei muito tempo sozinha na minha adolescência e então compunha muitas canções só para mim, por isso aquilo não tinha de ser mostrado a ninguém. Mas sim, mas também aprendi com o meu pai, sim, o meu querido pai. De que forma? Ele que também relacionado com o desenho, com a pintura, pintava, não é? Porque eu acho que isso tem a ver com uma certa valorização, e a valorização e a validação têm dois lados. Uma é que te faz sentir capaz, e esse é um dos lados, e o outro faz-te sentir dependente. Pois, e é importante. A emancipação é super importante. E eu nunca me emancipei do meu pai, por exemplo, em termos de pintura. Eu não tinha as pinturas. Isto é uma história engraçada que eu só reparei depois do meu pai falecer, que eu nunca tinha mostrado as minhas pinturas inteiras, porque ele dizia que queria ver quando tivesse terminado, só quando tiver terminado. Então eu não terminei nenhuma. Porque tinhas muito medo da sua avaliação, do seu olhar? Não era medo, a resposta não era medo. Tenho a impressão que é outra coisa. Tu queres ser tão perfeito aos olhos de quem te ama tanto que não queres falhar. Não queres desiludir. Não queres desiludir. Eu lembro que eu quase ia chumbando no 8º ano e o meu pai e o pai da minha melhor amiga que chumbou, de facto, nós tínhamos muitas negativas no 8º, aquela zona da loucura. Eras uma rebelde. Fui uma rebelde durante uns meses que naquela altura parecem anos, não é? E os pais juntaram-se, o pai dela e o meu pai, e ele dizia-lhe pronto, as nossas filhas vão chumbar. E o meu pai olha para mim e ri-se e disse assim: não, a minha filhinha não vai chumbar. E deu-me um abracinho. E o que é facto é que eu acordei
toca de estudar francês e ciências, que era o que eu era péssima naquilo, e recuperei as O teu pai negativas. resolveu essa situação com um abraço. Não vai nada chumbar. Minha filha chumbar, não. Uau. A acreditar que eu não ia chumbar. Que a verdade é que ela chumbou e eu não. Pois, que é uma bela Eu lição. recuperei. Uau. Sim, é muito. A fé que tu tens nas pessoas, não é? Tu tens o poder de empoderar determinadas pessoas, não é? Mas depois há o problema da dependência. Mas tu podes empoderar os outros, dando fé. Sim, dando. Andas a fazer isso com os teus filhos? Faço isso imenso com os meus filhos. Claro. Então, por exemplo. Sei lá, lembro-me do pequenito quando eu ensinei a apanhar bolas. Ele era muito pequenino, bola grande. E ele dizia: não consigo. Eu dizia: eu consigo. Eu consigo. E ele conseguiu. Uau. Mas isso é básico. Sim. Tens... Não, mas é os básicos e os simples que não são evidentes, É verdade, Márcia. é verdade. Eu acho. Mas é básico. Tens muito cuidado. Podes fazer um pouco parecido, mas em péssimo. Não estás a fazer bem. Não é assim. Tu és mau nisto. Nunca fiz isso com os meus filhos. Nunca fiz isso. A coisa do não cai, vais sair bem. Não é, nunca disse vais cair. Nunca disse vais cair. Mas estás lá. Eu estou lá a amparar. A Tempestade, aliás, é uma canção que é inspirada nele a começar a andar. Verdade? Sim. Porque ele estava a treinar essa coisa de subir aos bancos e descer. E eu virava o que era para ele conseguir, o mais pequenito. Eu virava. Que idade é que têm os teus filhos? Ele agora tem 6 e ela tem 10. E eu virava o que era para ele aprender a descer e dizia: toma atenção. Vais descer bem. Nunca dizer não vais cair, nunca. Nem pensar. Nós temos de ter imenso cuidado com o que dizemos. Aos outros, aos nossos Não, amores, e sobre nós aos também. nossos amores, aos nossos afetos, seja filhos, pais. Qual Não é o é? limite? Às vezes eu questiono qual é o limite entre a poesia e aquilo que eu quero manifestar. Qual é o limite entre dizer estou péssima, sinto-me mal hoje, não é? Porque eu tenho de dizer qual é o limite entre isso e dar uma volta e pensar assim, mas está tudo bem. Entendes o que eu estou a dizer? Às vezes dizemos isso para nós, não é? Quando acontece qualquer coisa está tudo bem. Eu digo isso às vezes. Sim, essa é a questão que eu estou a colocar, é qual é o limite entre tu desabafares que te sentes mal ou corroborares o teu estado péssimo e fazeres ainda pior, ou dizeres mentalmente que te sentes muito mal e que estás péssimo e que não sei o que percebes. Qual O que é? eu estou a dizer? Percebo, Não sei qual é o limite, porque eu acho que as pessoas devem dizer o que sentem, é? E devem espiar o que sentem, e devem. Pronto, mas Tu fazes terapia? Eu já fiz terapia. Durante quanto tempo? Ai, fiz imenso tempo. Então, depois de ser mãe, aquilo para mim foi um horror. Socorro! Foi Verdade. porque a vida muda e nós às vezes, eu tenho a impressão que o problema é sentirmos que não somos suficientes em nada. Estou a ser péssima profissional, estou a ser péssima mãe, estou a ser péssima mulher. Estou a falhar nisto, não estou a ser boa mãe, não estou a ser boa não E sei. descobriste mais, tu que ao escreveres mergulhas fundo em ti, gostas de refletir sobre ti, escreves, compões de uma forma algo autobiográfica, com autoficção. A terapia confrontou-te de outra maneira? Não. Eu acho que o que a terapia é capaz de ter feito por mim é deixar de mergulhar no lodo. Deu-te armas para Assim, sair lá. se calhar, mas isso eu acho que tu nem tens acesso a essas canções do lodo, porque são canções tão antigas. Eu tenho a impressão que eu escrevi poucas, eu editei poucas canções do lodo. Não tens vontade de compor ou cantar canções do lodo? Não. Eu componho exatamente aquilo que tenho vontade de compor. E tenho imenso entusiasmo. Porque, como te disse, eu componho coisas e acho que estou a escrever uma coisa e eu sei que depois, ainda mais tarde, aquilo nem vai ter outro sentido. A Pele que Há em Mim é uma canção muito triste, é uma história. É uma canção de desamor, essa é muito simples. De desamor, mas há ali uma luz para a frente, não é? Há sempre uma luz. Isso é que é espetacular. É absolutamente duro e triste, não é? Mas Sabes que eu lembro-me... há um seguir em frente, não é? E há coisas que ficam com a pessoa. Mas essa canção é mesmo. Eu estava a viver em França e voltei de França e escrevi essa canção a andar na Avenida de Roma
fui ver uma exposição de uns amigos ao Júlio de Matos, a andar na Avenida de Roma em Lisboa, para quem não é de Lisboa também, não interessa dizer, que eu morava ao pé da Avenida de Roma, o meu pai, a nossa casa, não é? E fui andar para casa, que eu morava ainda com o meu pai, e compus essa canção nesse caminho, para casa. E fala de dá-me o mar, o meu rio, a minha calçada, porque era exatamente o que eu sentia falta ao fim de 6 meses a viver em França. Não tinha nem mar, nem o meu rio Tejo, nem a calçada. E é uma canção que diz: mais vale estar sozinha do que estar aqui a pedinchar atenção. E eu digo isso em imensas canções. Essas são fáceis de interpretar. Essas são fáceis. A urgência, sei lá, há um monte de canções que são fáceis de interpretar nesse sentido. E havia aí algum desamor que possas ter passado? Sim, aí havia um desamor. Foi uma pessoa que não significa nada, mas que gerou essa canção. E enviaste a música para essa? Não, nem pensar. Mas ele deve ter ouvido. Deve ter ouvido. Sentiste vingada? Sim. Não tinha de me vingar. Sim. Nunca senti essa necessidade de vingar-me. Nunca tive essa necessidade, não sou nada assim. O que é que gostas de provocar nos outros com as tuas canções? Há algo que é constante? O que é que queres provocar nos outros quando escreves? Quando eu escrevo não é o que eu quero, eu não quero nada. Quando eu escrevo é um momento diferente. Quando compões com as tuas canções? Quando eu estou a compor é um momento muito... Eu acho que é um momento muito de procura da verdade. É muito solitário esse momento. A tua verdade. Qualquer coisa que está ali que o meu trabalho é limar até chegar às palavras certas. E eu perco imenso tempo com as palavras. Agora depois o que eu gosto que as pessoas sintam nos meus concertos, aí sim eu tenho a sensação. Eu gosto de ver uma pessoa a chorar no meu concerto. Eu gosto que uma pessoa me diga que aquela canção ajudou a ultrapassar, por exemplo, a tempestade. Recebi imensas mensagens sobre a tempestade. Atravessei um período muito mau na minha vida com esta canção. Eu gosto que as canções tenham esse desfecho. Percebes? Eu não decidi, mas é uma coisa que me dá um sentido enorme, porque é óbvio que eu tenho dias em que eu penso: mas porquê que eu estou a fazer isto? Mas que raio de vida é esta? Para citar quase os Anapadas. Mas às vezes eu penso: porquê que eu estou a fazer isto? Às vezes é tanto investimento. E o que te dá verdadeiro significado são os outros. São as pessoas, sem dúvida. Sem dúvida, as pessoas. Tu gostas mais do disco acabado, os concertos, ou a fase de criação? Eu gosto quando de estás tudo. sozinha. Eu quero tudo. Eu quero tudo para mim. Não, eu gosto de tudo, mas eu adoro os concertos. Eu gosto muito dos concertos. É talvez é um momento em que estás de facto com as pessoas. A partilha. A partilha, sim. Isso dá sentido a tudo. Acho que é mais do que... Eu gosto muito dos meus discos, mas eu sinto que eu sou melhor ao vivo. Tens de ir ver. Eu estive ali, tens de ir ver. Tenho, eu É quero. dia 7 de dezembro, tens de ir. Tem todos de ir ver. 7 de dezembro no Tivoli. É verdade, em Lisboa. Em Lisboa. E no Porto? No Porto ainda não temos data, mas porque vamos a Vila Nova de Gaia no dia 10 de dezembro. Tem de ir. Por isso também. é Vila Nova de Gaia. Não é Porto, mas é bem pertinho. É isso. É Portinho. Isto foi ótima, de péssima. Deu a volta e ficou boa. Olha, estamos a viver tempos novamente de crise para todos, para todas. Qual é a importância da música em tempos de crise? A importância da poesia. Não muda o mundo, por isso fazes poesia. Tens de fazer. Eu acho que tens de criar sempre. Cria o teu espaço, cuida de ti próprio. Isto é uma coisa que eu aprendi com o cancro. Cuida de ti próprio, porque isto faz parte do teu trabalho, é cuidar de ti próprio. Tens de ter força para aguentar quando os outros caírem, tens de ter força para não ser um peso. Eu vi o meu pai era um homem super independente e vi o meu pai muito destruído por uma doença que ele levou. Quando começou a ficar dependente, foi o que o arrasou. Quando ficou dependente, ficou arrasado. E eu acho que nós temos de saber cuidar de nós próprios para o mundo ser melhor.
Agora, qual é o raciocínio total disso? Não sei, mas eu já o tive e eu te posso-te assegurar. Foste posta à prova, não é? Se eu for melhor para mim própria, e começa tudo, se eu for melhor, eu vou ser melhor para os outros, eu vou ser melhor para o mundo e eu não vou estar a preocupar ninguém. Não é o melhor que eu posso fazer pelas pessoas que me amam. É não os preocupar. Eu senti muito isso, eu não gosto de preocupar os outros. Eu lembro quando tive de dar a notícia, foi uma notícia arrasadora, né? E eu lembro sobretudo do meu baterista, que é meu amigo há muitos, muitos anos, é um dos meus melhores amigos, é como um irmão. E ele ficou de rastos. E eu assim, pá, não te preocupes. Eu é que eu estava a consolar a ele. Não te preocupes, pá, isto é uma coisa que é simples, pá, tu tens cedo, tive muita sorte. Foi por acaso, foi uma consulta Foi por de rotina. acaso, não foi de rotina. Foi ainda mais um acaso do que isso. Eu fui fazer porque achei que de facto nunca tinha feito e era melhor fazer. Uma intuição. Por intuição. Tu és assim? Eu sou assim. A verdade. Sim. Foi a história é um bocadinho mais longa do que isso, mas não vou estar aqui a contar que não perdemos muito tempo. Claro. Mas sim, foi por uma intuição. E tive de facto sorte. Agora, não quer dizer que eu não chegue ali ao final ao cume da montanha e não venha para ali abaixo já toda escangalhada depois de tudo o que se passou, não é? Mesmo assim tens de fazer uma cirurgia, tens de fazer radioterapia, tens medo. Eu lembro que tinha esse medo da anestesia. Não foste abaixo, psicologicamente? Não, nessa altura não. O que é que te segurou? Foi isso? Não querer ser peso para os outros? Tive depois da radioterapia, depois das férias do verão, porque eu terminei a radioterapia em agosto, depois das férias do verão, aí sim, tive um momento de apatia. Sabes? Não apetecia nada, não apetecia coisa. Não. E isso aí é um ir abaixo. Quando sim. saíste do olho do furacão, não é? Sim, é isso. É, tu vais climbing the mountain, chegas lá acima, cheguei, pronto, olha, agora já posso cair, agora já fiz o esforço todo, porque enquanto foi o esforço todo, aquilo foi sempre, enquanto eu sei o que fazer, está tudo bem, agora depois já acabei e agora. Estás a dizer que és uma muralha quando tem de ser, que és uma força, mas também é importante sabermos contar com os outros. E eu contei muito com os outros. Eu não estive sozinha nunca. Tenho muitos amigos e amigos verdadeiros. Tenho muitos amigos, mas saber o que fazer para mim é o sentido, não é? Eu tenho que ter um propósito e quando tu acabas de fazer um grande esforço é natural que fiques ali um bocado de bambo, não é? O que é que eu fiz? Fui com o meu marido à Itália. Fomos 5 dias à Itália. Entrei. Fazer o quê? Desbundar? Fomos só, olha, vamos namorar um bocado. Era uma coisa que queríamos fazer e acabamos sempre por não fazer tantas vezes como desejávamos e deixamos que isso seja menos importante do que a família, do que nós os quatro. Nós somos muito os quatro somos todos muito, muito dependentes uns dos outros. E dessa vez fizemos isso, a minha irmã ficou com as crianças. Foram celebrar a vossa relação. E fomos nós os dois, e eu lembro-me da sensação de entrar no avião um bocadinho macambuz e sair, chegar a Lisboa super feliz. E pensei, estou tão bem, olha, agora vou gravar um disco, já tenho energia, vou gravar o meu disco. Foi depois dessa viagem? Foi depois, em outubro fomos de viagem e em novembro gravei o disco. Foi só marcar o estúdio. O que é que nessa experiência, ao atravessares essa tempestade, podemos dizer assim, mudou, apurou em ti, enquanto pessoa, enquanto artista? Algo? Acho que ainda estamos muito em cima do acontecimento para saber. Mas eu tenho a sensação de que ainda não sei verbalizar isso. Eu sei que todos os acontecimentos últimos estão lá espelhados também neste disco, como estão todas as histórias, tudo aquilo que eu absorvi está lá. Mas há um certo impacto que poderá vir num outro disco. Não sei se é isso. Virá num livro, porque eu escrevi bastante. É? Sim, virá há de livro vir aí. outro livro, porque eu escrevi muitos poemas sobre cancro. Lamento. Não era o que eu queria escrever. Mas escrevi muito. Então eu estava a fazer biópsia e eu estava a compor ao mesmo tempo. Eu ia escrevendo poemas na minha cabeça. É a minha maneira também de sobreviver. Uau. Não... E consegues escrever sem anotar? Sim, claro. Não sei, eu perdia-me, mas sim. Sim, vais anotando umas ideias. É curioso. Eu entrevistei a Mísia no último episódio. Ela dizia que quando estava a submeter-se a tratamentos bem invasivos, ela cantava a lágrima e uma série de fatos para ela.
A música salva, não é? Nessas alturas, leva-te para outro lugar. Olha, quando foi a minha cirurgia, havia uma enfermeira, eu estava aterrorizada. Eu não gosto de anestesia. A pica, a chamada pica. Não é por causa da pica, pois. é por causa do sono. Porque vais adormecer, vais ser adormecido. E eu tenho filhos, eu quero acordar. E eu lembro-me de transmitir isso à minha médica. A única coisa que eu tenho medo não é se falham com um bisturi, não sei onde. É tipo, eu quero é acordar. Por isso é que é anestesista, não é uma médica qualquer. Pois, mas não foi a melhor conversa com o anestesista. Não. Então a enfermeira que estava é que me amparou, que era uma miúda incrível, Mariana chamava-se. E a Mariana deu-me a mão, ouviu-me, falou comigo e eu chorava, aterrorizada. E depois ela encontrou-me no Instagram, passado uns dias, e disse: eu nunca vou esquecer aquele momento, a canção que cantou para se acalmar. Por isso eu cantei uma canção minha para me acalmar, mas ela não sabe dizer qual foi. Eu não me lembro qual foi. Mas eu própria canto uma canção minha. Cantei para a sala, toda a gente vão operar, então primeiro ouvimos uma canção. Tu fizeste um pequeno concerto. Não fiz, eu cantei, mas eu não me lembro o que é que eu cantei. Mas ela lembra-se e diz que nunca vou esquecer o momento em que cantou aquela canção. E eu, ok, também para mim eu me acalmo. Por isso a música é como se ela me ultrapassasse. Não, aquilo não é meu. Aquilo é uma coisa que eu apanho. Muita gente religiosa, que eu não sou muito religiosa, tem esta noção de ser um veículo, não de ser um meio para passar. E eu tenho um bocadinho essa noção da música, tipo, aquilo não é meu, não é? Tipo, simplesmente eu apanho as palavras e eu escrevo-as. Às vezes elas servem também para mim. As palavras e a melodia e a voz. Para curar. Para eu me acalmar. Aliás, eu acho que eu comecei a cantar para me acalmar, que eu era super nervosa. Em miúda. É. Ai, os nervos. Era super nervosa, envergonhada, quer dizer, não é envergonhada, porque eu não tenho vergonha de tipo, estar aqui a falar contigo abertamente, mas vergonha de me expor ou de sei que para mim era. Surpreendeste uma professora quando fizeste o teu primeiro concerto na escola, não é? Pois é, eu contei isso no livro. Pois é. E ela dizia: o quê? Tu cantar? Tu, Márcia, cantar? Nem pensar. No way. Nem pensar, pois. É porque eu não mostrava, vê lá, eu tinha tanta vergonha, não mostrava. Olha, a propósito disto, se calhar podias ler aquele texto que eu te pedi para Posso tu leres. E acho que tem um pouco a ver com o que acabaste de dizer. Foi por isso que eu escolhi esse texto. Escolhi. Mas que não queres ler tu? Não. Ai, vá lá, sou péssima a ler. Quero ouvir-te. Então onde é que eu vou ler? Tenho de ler na fotografia que eu te mandei, porque eu não trouxe o livrinho. Vamos a isto. Então este é da Leila Slimani. Escritora, página... jornalista. Ai, olha, não sei que página é. Mas é deste livro de... Perfume das Flores à Noite. Perfume das Flores à Noite, em que ela vai para um museu passar a noite. E é um livro pequenino e delicioso. Ela é uma escritora e jornalista franco-marroquina. E eu estou a ler outro livro dela agora, que é o País dos Outros. E esse tem uma sequela que saiu agora. Por isso é que eu não quero ler a sequela antes de ler o primeiro. Eu só tenho este ainda. Vamos a isto. Deus vê tudo e decide o nosso destino. Nessa época, ressentia-me do facto de não ter fé. Era como uma deficiência que me afastava dos outros, que me impedia de me sentir completamente unida aos meus. Sonhava com sentir qualquer coisa, com ser capaz de me submeter a algo maior do que eu. Imaginava que teria talvez uma iluminação, num final de dia, como na grande noite de Pascal. Deus apareceria diante de mim e salvar-me-ia do medo. Contudo, a minha grande noite nunca chegou e o meu desejo de transcendência só foi saciado pela literatura. Acontece-me pensar que, face ao desaparecimento do sentimento religioso ou ao seu desvirtuamento pelos espíritos obscurantistas, a literatura pode fazer às vezes de palavra sagrada. Pode elevar-nos. Em Beirute, passei um dia com o poeta libanês Salah T.T. Raramente encontrei alguém que acreditasse como ele no poder da poesia e da literatura. A poesia e a literatura eram, para ele, a transcendência num mundo onde as religiões tinham sido extraviadas e os nossos deuses traídos. Se já não podíamos acreditar em nada, restava sempre a poesia, que, segundo ele, não morre nunca. Uau, muito bem. Eu não gosto muito de ler, sabes porquê? Porque a minha transcendência, de facto, a minha literatura é para dentro.
E nesse pequenino excerto, eu revi-me tanto nisso, eu fiquei tão deliciada com essa página, porque eu sinto que a leitura, a leitura, quando nós lemos para nós próprios, há uma voz interna, não é de mais ninguém. E isso é um equivalente a uma meditação. É o equivalente para mim a fazer canções. É um espaço que tu não consegues sequer... tu não consegues transmitir esse espaço se a outra pessoa não conhecer do que é que estás a falar, se a outra pessoa não conhecer o espaço que estás a falar. E é isso que é saber viver o teu tempo, é tu conseguires ouvir-te nesse espaço. É por isso, para muitas pessoas é meditar, é uma meditação. Ler é suficiente para isso. Ouvir música, parar, ouvir-te a ti próprio. Mas o que é isso? Ouvir-me a mim próprio, não me conheço a mim próprio. Isso é esse espaço. E a literatura tem esta reverberação em ti? Tem. É um mundo de conforto incrível. E as canções? As canções também. São coisas um bocadinho diferentes, mas é o mesmo mundo. Não é? É o mesmo mundo. E eu acho que é esse até mundo. porque partem da poesia também, não é? É esse mundo que depois se cura. Pode não partir da poesia, pode ser música instrumental e ter uma poesia também lá implícita. Mas é esse mundo que tu partilhas com os outros, mesmo através da voz, sem cantar palavras. Tu consegues partilhar isso num concerto e ter essa reciprocidade de cura. Falas de cura, falamos aqui de transcendência através da Leila Slimani. Tu tens algum tipo de fé? Tenho essa. É essa a minha fé. A minha espiritualidade é a música. E a literatura? E a literatura também, porque é o teu mundo interno. Na verdade, eu tenho a sensação de que nós caminhamos cada vez mais para isto ao longo da idade, que é aceitar-te como tu és, aceita-te a ti próprio, conhece-te a ti próprio, ouve-te a ti próprio. Este é o teu mundo interno, é muito importante. É quando estás tempo nesse mundo interno que ele fica cada vez mais coeso e tu és menos permeável a tudo o que vem do exterior, dar-te porrada a toda a hora. Esse mundo interno é muito importante, e é isso que está a ser sempre posto em causa, com tanto estímulo exterior que tu vais atrás. Calma, tens aí o que tu precisas para a tua vida, está aí dentro. É só escutar um bocadinho. Mas escutar como? Eu não sei fazer. Muita gente diz isso, eu não sei meditar. Meditar é, se tu não sabes meditar, faz uma coisa que te dá prazer. Uma meditação pode ser cozinhar, pode ser para o meu marido, por exemplo, é tocar guitarra. E para ti? Para mim, eu gosto mesmo de meditar. Tu meditas mesmo? Também medito, mas também tens meditações guiadas no YouTube, imensas, podes fazer isso, é tão prazeroso para mim. Mas uma meditação grande para mim é compor, é fazer uma canção. Olha, a minha maior meditação é pintar. Claro, sim, tu pintas. Eu pinto. E desenhas muito bem. E adoro pintar, eu fico ali tanto nos meus pensamentos, eu sou tão livre que aquilo sou só eu. E qual é para ti a importância do silêncio, tu que és música e cantora? O silêncio é o que permite tudo isto, todo este espaço. Se tu estiveres constantemente a ser estimulado e a levar com sons e com ruído, há tempo para tudo. Há tempo para tu ires curtir numa festa, ouvir música alta, dançar, gargalhar com os amigos. Tudo isso é importante, não é? São tudo equilíbrios e aí é muito, sei lá, ser expansivo, ser fogoso, estar a viver alegria, não é? Mas também há momentos que têm de ser de silêncio, onde tu tens de nutrir esse espaço interno. Mais uma vez, com a idade vamos sabendo dar mais importância a isso, pelo menos eu acho. Sim, mas nós também vivemos uma idade, eu e tu, não é? Em que nós tínhamos menos tecnologia a quebrar. Eu acho que a tecnologia quebra muito esse espaço que eu estou a falar, esse espaço interno que eu acho. Mas também somos intoxicados com essa tecnologia, nós, não é? Somos intoxicados e deixamos-nos intoxicar, mas eu acho que é uma coisa tão viciante. Por exemplo, nós, quando havia tantas notícias de os miúdos estão viciados nos ecrãs, as crianças não deixam o seu filho ficar viciado no ecrã, e os miúdos. Eu penso, como é que eles não vão ficar viciados? Nós também somos uns viciados. Pois é. Nós é que somos uns viciados. Eu aqui me confesso e contrario, não é? Somos todos viciados. E contrariar isso é, vai nadar.
Sei lá, eu estou a dizer o que eu faço. Vai nadar, é ótimo. Eu vou nadar. Ou sei lá, respira. Vai chatear o Camões. Parece. Essa musa, olha, musa, vai chatear o Camões. Mas esse espaço, eu acho que é um espaço que tu tens mesmo de reclamar. Começaste a conversa por aí, não é? E eu acho que esse espaço é muito importante para nós. Eu neste disco, eu ilustrei esse espaço com montanhas. Com montanhas violeta, porque para mim é uma das imagens que eu tenho quando eu tento meditar. Sei lá, eu fiz yoga durante muitos anos e no final da aula tu tinhas esse espaço e aprendes a fazer esse espaço de meditação, e eu via muito essa imagem. Acho que é uma imagem tão apaziguadora. Quanto mais paz tu conseguires entre ti, mais paz tu vais propagar no mundo, isso é óbvio. Também acho. E sobre essas toxicidades e outros ritmos Toxicidade. Adoro. o que é que te desagrada na indústria discográfica que é suposto, o que é suposto, o que é moda, o que é que gostas menos? Eu tenho uma opinião sobre a arte e os artistas, os artistas têm de ser um bocadinho disruptivos. Têm de ser, porquê? Porque há qualquer coisa que nasceu no nosso coração que quer ser expressado, e isso não é o que está na moda. O que é que está na moda? Não, o que está na moda hão de ser sempre coisas diferentes, mas aquilo que eu sinto é que um artista não tem de mergulhar na moda. Um artista tem de ser aquilo que ele é. E a moda muitas vezes foi inspirar artistas, não ao contrário. E eu acho que também há muitos criadores na moda e são coisas diferentes. Eu estou a falar de modas, não estou a falar da moda mesmo do estilista. O estilista é um criador para mim, é um criador. Mas eu falo dos mandamentos da indústria cinematográfica. Os mandamentos, é assim, ainda há pouco tempo estive com uma pessoa muito antiga da indústria e que é um homem que eu respeito imenso, e que ainda por cima é meu fã, por isso conta-me segredos. E ele contou-me que o Jorge Palma foi vetado em determinadas rádios e o GNR também não passavam nas rádios. Porque sempre foi assim. Repara, o que é imediato? O que é imediato é imediato, e o que não é imediato demora tempo. Aceita, e é assim que é. Demora tempo e porque custa, não é? Porque é mais demorado, não é? Tu lês mais depressa uma frase do que um livro. Basta. E o que é que achas que podia ser alterado, mudado, melhorado no mercado musical, na indústria musical em Portugal, por exemplo? Olha, tínhamos pano para mangas. Mas o que é que tu escolhes dizer? O que eu escolho dizer é no interior do país devia haver muito mais atividade cultural criada no interior do país. Por isso, já há uma rede, mas é pouco. Devia haver muito mais, sim, mas há sítios em que as pessoas não sabem o que é, não têm acesso a aulas de piano, não têm acesso porque as pessoas não sabem o que é fazer carreira na música, fazer carreira nas artes. Temos esta ideia de que isso é um hobby, não é uma profissão. Ainda existe essa ideia, ainda existe. Cada vez existe menos, mas ainda existe. E existe a ideia de que fazer música não dá dinheiro e que ser artista não dá dinheiro e então as pessoas estão ali vetadas ou às profissões que têm, sei lá, ou ser padeiro, ou servir às mesas, ou fazer limpeza não sei onde. Em vez de ter uma criança que tenha talento, sabe que aquilo não vai dar nada. Eu posso dar o exemplo da minha prima. Tenho uma prima em Évora e os pais dela, que são meus primos direitos, né? O meu primo direito, e a mãe dela dizia assim: Márcia, ela quer ser cantora, mas já viste, isto não dá nada. Eu assim, opa, tem de se apostar. E ela diz-me: então, mas para ti é fácil, tu és a Márcia. Mas eu vim da mesma família, o que estás a falar? Mas é um percurso difícil. É um percurso difícil, mas o que eu digo é, se não tiver, o que é que está aí que está errado a meu ver? É tu achares que ser músico é logo ir para os ídolos e ganhar e ser muito famoso. Isso não é ser músico.
Não é só isso que é ser músico, isso é ser músico, isso é o cantor, é um cantor, etc. Não é isso. Tudo aquilo que tu fizeres que seja expressão artística pode ser feito e tem público. E a cultura tem de nascer nos sítios, nos vários sítios. Esta coisa de ser Lisboa e Porto que levam depois aos sítios, vamos aí apresentar a cultura, não. E a busca não deve ser pelo mediatismo, não deve ser o principal fito, o principal objetivo. Pode ser, não é? mas isso é uma das culturas. Tu tens várias, tu tens imensas culturas. Não foi a tua? Ou foi? Não, nunca foi a minha do mediatismo. Pergunto? Nunca foi, por acaso meu pai queria que eu fosse aos concursos, mas eu não era foi. dessa. E Sim, ele disse. Eu tinha tanta vergonha, achas que sim? Eu ia morrer. Nunca pensaste ir? Nem pensar. Tinha uma vergonha horrorosa. Tinha medo. Nem sequer vergonha, medo mesmo. Não, mas mais uma vez foste pelo teu caminho, não é? Não foste fazer covers, não é? Que é o que se fazem nos concursos, não é? Também fiz covers. No teu percurso até chegares ao teu EP. Fiz bares com covers Que é uma escola. Sim, então não é? Aprenderes a cantar e não ser ouvido. Bastante duro. Isso é o chamado ir por estradas secundárias, não é? Até chegar à tua... Vamos sempre fazer estradas secundárias, mas isso era o que tu estavas a perguntar, o que é que podia melhorar. E isso é uma das coisas que podia melhorar. Era, fazer umas estradas secundárias um bocadinho mais fáceis para as pessoas. Não é? As pessoas estão a fazer canções, as miúdas estão a fazer canções ali em Évora, e não estou a dizer Évora porque conheço uma rapariga que escreve muito bem canções em Évora, e outras miúdas vão mandando canções e eu vou vendo, mas está uma em Chaves que eu conheci há pouco tempo, fazem canções tão bonitas e aquilo está ali fechado e tu pensas assim, mas o que é preciso, qual é o caminho para fazer? Tu já vais perceber porque é que eu estou a usar a metáfora estrada secundária, mas antes queria perguntar-te se a música ainda é uma área ainda dominada mais pelos homens. Ainda é como tudo. Mas está a mudar? Não sei. Para mim, o que importa é a minha música. Por isso, para mim, já mudou. Mas chateia-te que vejas que nos cartazes, festivais... Sim, já me chateou mais, sim. Muito mais homens do que mulheres? Já me chateou mais, mas eu sou aquela que foi agendada para Paredes de Cora. Sabes que houve essa polémica quando lançaram, já estava agendada, já estava contratada para fazer Paredes de Cora e eles apresentaram o cartaz e o cartaz não tinha mulheres e os miúdos saltaram todos em cima e eu pensava assim, meu Deus, foi injusto ainda por cima porque eles tinham já, mas quer dizer, eu fui contratada para Paredes de Cora, por isso eu estou contente com isso, não é? Mas falou-se porque eu fui para Paredes de Cora, eu toquei em Paredes de Cora, mas há sempre muito mais facilidade em contratar homens, óbvio. E porquê ainda? Porquê que há esse pensamento? É sistémico. Mas há que contrariar, não é? Há que falar nisso. Estou a fazer a minha parte. Não, exato. Há que falar. Eu também estou a fazer a minha. Também, mas é isso, olha, eu acho que parte muito dos homens essa questão. Também. O feminismo. Sim, eu não gosto, eu vou dizer isto, eu vou ser trucidada a dizer isto, mas eu não gosto muito da palavra. Eu não gosto muito de chamar o feminismo quando o feminismo é uma coisa contra o machismo. Não, mas o feminismo é só a igualdade de oportunidades e direitos. É o que está na palavra, Márcia. Exato. Só apenas. Está bem, mas só há uma igualdade por uma negação a uma situação já. Mas isso é de onde vimos. Tem de se passar por aí, pois temos. Tem que haver lutas, Márcia. Não concordas? Eu acho que somos todos. Tem que haver uma afirmação. Como é que tu te colocas aí nessa afirmação? Afirmando-me e fazendo o que eu tenho a fazer. E tens um discurso e procuras também falar sobre os espaços para ocupar? Tens um discurso político também ao público sobre isso? Prefiro não ter. Porquê? Porque porque é tão óbvio para mim. Não é óbvio para muita gente. E não veem essa falta. Não é por eu dizer, Bernardo, não é por eu explicar que vai passar a ser óbvio. Quando vai passar a ser óbvio é quando virem que aquela pessoa de facto é cantora, escreve as suas canções, edita os seus discos, produziu os seus discos e chega a um sítio e traz uma carrinha com 9 pessoas. Ela é a única mulher, mas é ela que está a empregar aquelas pessoas todas. Isso é um exemplo. É um exemplo. Não, existem imensos exemplos assim, é só estar atento. Isso existe, não é? Mas
Prefiro não estar a explicar essas coisas. Prefiro dar o meu exemplo. Acho que é mais poderoso o meu exemplo. De mulher com voz, de mulher que tenha a vida que quer e que decidiu. E não dar espaço sequer para isso não acontecer. E empoderar outras miúdas. Eu prefiro empoderar outras mulheres. Como? Várias maneiras de empoderar. Sabes como é que é uma boa maneira de empoderar? É elogiar. Nós temos uma coisa completamente... Somos muito maus nisso. Somos um bocado... estou a elogiar é porque era alguma coisa em troca. Não, elogiar é super importante. O elogio é super importante. E se tu achas que uma colega tua está a fazer um bom concerto, vai lá e diz. Ela está bem vestida, vai lá e diz. Tu dizes isso às tuas colegas? Digo e cada vez digo mais. E não é comum. E não é só aos colegas. No meio. É comum, é. Começa a ser cada vez mais comum. Em Portugal não é comum, na música não sei. Começa a ser cada vez mais comum. Eu acho que isso é que devia ser comum. Por isso, isso tem de acontecer. Sim, isso tem de acontecer. Isso eu não me importo dizer porque isso é afirmativo. Agora, estar ali a discutir, não se devia fazer isto, não se devia fazer. Não, eu quero falar do que é que se deve fazer, não é do que não se deve fazer. Não é? Porque senão também estou sempre em negação. Percebes o que eu quero dizer? Estou num caminho que nega o outro caminho. A cantiga é uma arma, mesmo não falando de política? Eu não gosto de arma. Diz o livro. Eu estou a usar, como sabes, a frase do Zé Mário Branco, não é? Eu sei, mas eu não gosto de arma. Como é que transformavas esta frase? A cantiga é uma cura. Mas isso parte do princípio que quem usa armas está doente. Ou quer intervir? À força. Nós não aceitamos os outros enquanto não nos soubermos aceitar nós próprios. Gostava que aceitasses o áudio que vem aí e depois que comentasses. Sim, senhor. Não interessa nada ir contrariada, viver conformada com uma pobrecina. Mulher que manda é feliz com quem anda, faz da vida samba, dança e desatina. Mesmo que pareça arrebitação, teimar na vida certa dá mais força ao coração. Fazer-se lenta só a torna cinzenta. Mulher que se sustenta, mais se aguenta por quem provar o amor dos seus lençóis. Olá, Márcia. Tu sabes o que é que eu acho, pelo menos um bocadinho sobre ti. Tentei no prefácio, seguindo com muita vontade este teu livro, tentei de alguma forma definir-te. Para quem nos ouve, eu acho que basicamente a Márcia é uma caixinha de surpresas que passa com alguma descrição, eu acho que é discretamente passa assim entre as ruas paralelas, nunca anda nas avenidas principais, nas autoestradas, anda sempre nas estradas secundárias, e é nas estradas secundárias que tudo se passa de mais importante na vida. A propósito deste livro, eu faço aqui assim um voto público de urgência. Leiam, vejam, devorem, fiquem. E agora uma pergunta. Márcia, de que cor é o teu nome? Márcia. E porquê essa cor? E o que te traz essa cor? E o teu nome a ti própria? Beijinhos. Que engraçado. Acabámos de Olá, ouvir Catarina. a Catarina Furtado, apresentadora, atriz, mulher maravilhosa, embaixadora da boa vontade do Fundo da População das Nações Unidas e presidente da Associação Corações com Coroa. Maravilhosa, Catarina. Verdade. E começa então por responder a esta pergunta e depois quer pegar num ponto ou outro que a Catarina... Não vais pegar nas estradas secundárias. Queria primeiro perguntar então que cor tem o teu nome e porquê? Quando ela disse, eu pensei logo num amarelo torrado, um acastanhado. Porquê? Porquê? Talvez um dourado de quando era miúda, daquele sol que amanhecia. Uhum. Talvez seja isso. Eu. Sim, muito à praia. Uhum. À planície, sabes? A planície alentejana.
E isto, tu reveste nesta forma como a Catarina te vê, que Eu andas entendo. pelas estradas secundárias, que é onde se passa Sim. tudo o que é importante? Eu sinto que eu ando pelas estradas secundárias de quem vê desse lado. Para mim é a estrada principal. Uau! Tchá, tchá! Tcharam! Para mim é a estrada principal, naturalmente, sim. É uma estrada longa e principal. Eu creio que essa questão da estrada secundária e a estrada principal, a Catarina refere-se por causa de uma questão de mediatismo. E o mediatismo, eu não sou eu que o decido. Ele aparece, tu tens fases de mediatismo na tua carreira. Mas o mediatismo não é o teu foco. Não é o meu foco é a música. O mais importante na música continua a ser a música, não é o meu foco, mas eu não estou a querer Passar despercebida. inibir, não quero inibir as pessoas de ouvirem as minhas músicas. Se elas passarem nas rádios todas, eu fico grata e feliz, entendes? Essa parte eu não controlo. Eu controlo aquilo que eu dou e eu estou em paz com isso. Eu dou aquilo para quem quer absorver, mas é como a gente estava a falar há bocado, são coisas que demoram algum tempo, eu tenho a noção que são intensas, não é? Como um livro grande para ler, é um livro muito denso, é preciso o seu tempo e eu aceito esse tempo. Esse tempo é o que faz este sentido. novo disco, Picos e Vales, também é de digestão lenta? Eu acho que sim, mas o que é engraçado é que eu quando faço um disco eu acho que ele é eu faço e acho, este disco é super leve. Eu achava isso do Quarto Crescente, imagina, acho que é o meu disco mais denso. Sim, Eu acho, este mas disco também é porque super leve. já o mastigaste muito, não é? Tem a ver com isso. O quê? A ideia na altura? A ideia, as canções. Não, eu na altura achava que era super leve e depois, à medida que eu fui mostrando a certas pessoas, fui percebendo que ele era muito denso. Eu achava que era leve, sei lá, tinha aquela insatisfação, mas mesmo a insatisfação é uma canção super densa. Parece, não é. Olha, qual é a canção que melhor te canta agora? Todas. Não, escolhe uma. Agora neste momento hoje, por exemplo. Agora ando um bocadinho nas pedras do meu disco novo. E se eu te pedir para trauteares um bocadinho das pedras? Com quantas pedras vais fazer um muro para não te ver? O vestido mais pesado, o lençol para te aquecer. Quantas pedras vais juntar e quantas arremessar? Quantos bolsos tens de ter para te impor tanto pesar? Uau, obrigado. É o refrão. Porquê que escolheste este tema? Agora? Porque essa é uma canção daquelas que eu sinto que vai demorar muitos anos a ser a entrar. E fala de um muro. Fala de um muro. Eu achei. Quantas pedras para criar um muro, não é? Eu achei que a tinha escrito para a minha mãe, mas eu acho que não foi para a minha mãe. Eu acho que esta canção, estás a ver isto? Vou percebendo as canções e agora fui percebendo esta canção. Eu acho que eu escrevi mesmo para mim. Então? Porque ao longo da canção vou percebendo que aquilo é uma mensagem de mim para mim. Quantas pedras vais fazer um muro para não te ver, não é? Para te esconder. Eu tive durante anos a fio que eu escondi-me. Mas tu, pelo que eu tenho lido e percebido e ouvido, tu andas no processo contrário de desfazer esse muro, de tirar essas pedras, que é o contrário da canção, não é? De certa maneira. Mas a canção surgiu agora. A canção surgiu agora. Fizeste arqueologia. Mas é verdade, eu ali em 2015 é a primeira capa que eu tenho com uma fotografia. Antes disso eu fiz sempre ilustração. E eu tinha de facto esse bloqueio, que era, eu queria que a minha música fosse conhecida, mas eu não. Porquê? Porque me desconfortava. Eu acho que tem essa questão de tu te expores, não é? Mas tu posas para as fotografias de forma espetacular, não é? Aliás, tu és espetacular. Há que dizer, é verdade, por isso é que estás aqui. Aliás, eu quando tirei uma fotografia contigo disseste logo costas direitas, não é homoplatas, não sei o quê. Porque estavas assim para a frente. Pois estava. E nós às vezes encolhemos e não pode ser, tens para as costas direitas. Olha, vamos fazer arqueologia com a memória. Está bem. O que é que há em ti da miúda que foste? Ainda?
Qual das miúdas? A dos 4 anos, a dos 8 anos, a dos 12, a dos 13 ou a dos 16? Ouça, eu vivi tanta coisa, amigo. Sim, mas o que é que achas que é fundamental que permaneceu? É uma sensação que eu tenho de um otimismo, nem sequer se deve chamar otimismo, é isso. Eu acho que é um entusiasmo. Tens esse... Tenho um entusiasmo lá muito firme lá dentro, que às vezes fica assim um bocadinho apagado. Com os cancros e etc. Às vezes acontece. Mas adoro fica que tu assim fazes um humor bocadinho... com tudo, que eu adoro, eu também Tem de procuro. Sim. Mas esse entusiasmo, que é assim um brilho nos olhos, eu acredito sempre. Tu tens esse brilho nos Eu olhos. acredito sempre a cada vez, sabes? Vamos fazer. Então está bem, eu acredito. É engraçado, eu acredito sempre. Mesmo já veio tanta porrada, mas continuo a acreditar. Não, agora vai ser bom. Não, mas falhou, mas agora vai correr bem. Eu acho sempre que vai correr bem. Eu pois, acho maravilhoso, admiro quem tem Tu não isso. sentes isso? Sim, mas às vezes perco e procuro voltar ao meu normal, porque eu não quero perder esse brilho. Uhum. Às vezes vou um pouco Eu acho abaixo. que esse brilho é muito importante, sim. Esse brilho é muito importante. E como é que eu te conseguia ajudar a lembrar esse brilho? Se calhar é veres o Bernardo pequenito e lembrar-te que ele merece viver esse brilho. Uhum. E curar as feridas as nossas, não é? Há umas feridas que não se curam. Não? O que é Eu que acho fazes que com não. essas? Elas têm a cicatriz e estão lá. Já não dá para curar. Elas simplesmente, eu acho que é o trabalho de aceitação. Perdoares os outros e... Também acho que não. Não? Acho que nós não temos de perdoar os outros. Olha só. E a memória... A arrogância que a é nós memória- perdoarmos os outros. Nós temos de aceitar como eles são. E a memória não é um lugar minado também? Eu estou a ser super enigmática no meu discurso, não estou. bocadinho, mas é um Diz uma género. coisa. O quê? É um género. Qual foi a pergunta que fizeste? Para ver se eu consigo responder. A ver se respondes certo. Vá. Não, também- Sim. A memória não é um lugar minado também, porque estamos viciados num certo pensamento. Também acho, sabes que há um Eu acho. método de terapia que consiste em os acontecimentos que te foram traumáticos e imaginares aquilo de outra maneira. Acho muito revolucionário. Claro. Uau, fazes isso? É mentir a ti próprio. No fundo, acho que não é muito... Resolveres a história de outra maneira. Sim, resolves a história de outra maneira. Sabes que aquilo foi assim, não é? Fizeste não sei o quê, tua mãe deu-te um estalo, não sei o quê, foste chorar, ficaste cheio de medo, não sei o quê. Não, resolve, vês aquilo outra vez e espera. Isso. Não acontece isto, acontece aquilo. Uau, E vês de outra maneira. já fizeste isso? Já tentei. E correu bem? Não sei, deixa ver. Mas acho A mas teoria acho é bom. ótima, mas a prática não estou certo. Mas são psicólogos que dizem isto, por isso não são todos, mas são alguns. Também existe a hipnose, etc. Por isso isto tem de funcionar. Alguma coisa tem de funcionar. Já viste como é que a psicologia avançou nestes anos todos e a terapia? Quando nós éramos miúdos era difícil ouvir falar em terapia. Saúde mental. Saúde mental é era um tema, um tabu. é um super tema agora, mas ainda um tabu. Agora ou não? Ainda é um bocadinho, porque se tu disseres que fazes terapia, dás aquela coisa de que... Por isso é que eu acho que é melhor dar logo essa coisa de ser da fraqueza, percebes? Dá logo a vulnerabilidade. Olha, Tu fazes isso porque é uma coisa que contaste, que é uma coisa que andas a descobrir há pouco tempo. O quê? A vulnerabilidade. Sim, foste tu que contaste. Uhum. Não sei, eu contei, mas pareceu-me. Sim, é uma coisa que ando a ver há pouco tempo, que desde o meu livro que eu tenho essa noção. Eu E qual sinto foi que o meu gatilho? livro, o meu livro foi um passo incrível nesse sentido. Aconteceu? Sim, de um passo enorme para me mostrar um bocadinho mais. Não vais ser sempre criticado? Porque é que não vais mostrar o que é mais fácil para ti, que é a verdade? Mas há sempre um receio do que vem, Claro. do que vem lá. O que é que vem lá? Quem vem aí? O que é que vem lá? Não sei, tem vindo coisas boas com... Só tenho tido coisas boas. É. O que é que vem lá? Achas que alguém se vai dar o trabalho de vir ter comigo e dizer assim: o teu livro é uma merda? Não vai ser isso. Eu Sim. acho que quem vem ter comigo é quem gostou do livro. Mas há um lugar na sociedade, há um certo olhar na sociedade que quem é mais vulnerável é mais fraco, não é? Quem mostra ser menos combativo Mas, pode... Bernardo, porquê é que tu estás a pensar tanto nesse lugar? Porque
Porque é o que se passa muito. Mas porquê que tu has de dar atenção a isso? Porque esses lugares permanecem. Agora é que de facto podemos escolher o que fazer, não é? Podes escolher não estar nesse lugar. Tu é que sabes o lugar em que tu queres estar, tu é que sabes o que é que tu vês na televisão, tu é que sabes. Uma amiga minha estava nervosíssima porque via as notícias sobre isso. Mas porquê que vês? Ela é que decidiu ver. E porquê que foi nessa altura do livro que escolheste? Porque me expus intimamente até. Eu acho que teve a ver com a morte do meu pai. O meu pai faleceu, depois eu ia fazer um disco, fomos para a pandemia, eu tinha aqueles poemas, desde 2017 que eu tinha aqueles poemas, já tinha mostrado ao meu pai aquele aquele que se pensa nunca mais tem fim, já lhe tinha dito. Mas eu tinha aquela ideia de que ia fazer, que eu sou muito ingênua nisso, eu acho que eu faço um disco, um livro e o lanço daqui a 2 meses. Mas demora tempo, demora imenso tempo. Demora sempre tipo 2 anos. E tu também, enquanto produtora, agora percebeste ainda mais, não é? Não, mas a culpa desta vez nem foi minha, porque eu tinha as canções feitas para aquilo. Só que tive um cancro. E depois fomos para estúdio e as coisas demoram. Pronto. Mas o livro, eu tenho a impressão que foi por causa da morte do meu pai que eu acabei por escrever. Tinha de escrever aquilo. Foi muito bom. Escrever para mim foi muito bom. Escrever aquelas crónicas deu muito prazer e abri de facto um bocadinho mais. Foi um terreno novo. Agora não sei o que é que vem daí, porque ainda é muito cedo para saber. É dar tempo. Claro. Fez 2 anos agora o livro. Ainda é de lançar lindo livro com belíssimas ilustrações, belos textos, a vários ritmos. E portanto sim, merece ser lido e descoberto. É muito simples de ler ao mesmo tempo, não é? É um livro grande, mas é muito pequenino ao mesmo tempo, porque são crónicas pequeninas, não é? E aí eu sinto que eu expus mais. Eu sinto-me confortável aqui. É engraçado. Eu achava que tinha medo de falar sobre isto. Porquê? Porque tenho medo do que é que a pessoa vai dizer, do que é que outra pessoa vai pensar, mas eu estou a escrever para quem? Eu estou a escrever para quem quer ler isto, não é? Quem não quer ler isto, não lê. E também só escreves para quem tu achas que merece ler aquela história. E eu confio um bocado que quem quiser ir ler, tens sempre esse filtro, não é? Um livro tu tens de o abrir, tens de ir... Quem vai lá também já vai com uma disposição. Quem vai lá, quem tem essa disponibilidade, sim. Vamos dar música à nossa conversa? Pode ser. Diz lá com essa voz. O que é que queres que eu diga? É uma voz assim sussurrada? Pode ser. Pode ser. Foi uma voz um bocado cómica, não foi? O que é que podemos ouvir então? Eu escolhi, não sei porque é que escolhi estas músicas, mas eu escolhi a Karenan. Que tema? La Disparition. Uau, oui! Tu tens um francês? Oh là là! Oh, mais bien sûr. Bien sûr! E porquê este tema? Porque eu vivi em França e muita gente que às vezes não entende porque é que eu sussurro canções. Eu vivi lá há 6 meses, não foi assim uma vida, não é? Também vivi 6 meses em Barcelona, isso foram só 6 meses. Mas em França pareceu muito mais. Porquê? Porque eu estava sozinha. E ouvi muita música, compus muita música por saudades. Passei a compor em português, eu compunha em inglês até ir para lá. E deu-te fome, vontade de escrever em português por causa sim, por estás lá, longe? Sim, e desenhei muito, descobri-me imenso, passei muito tempo comigo própria. E o meu pai perguntou-me: então, gostaste de conhecer a Márcia? E eu adorei. Essa pergunta é maravilhosa. O meu pai era e sábia, é uma pergunta sábia. Sim, é muito sábio o meu pai. E então foi lá que eu sinto que tive um dos momentos mais felizes da minha vida, ainda é insuperável. Sem saberes, não é? Porque eu também... senti mesmo bem, dormi muito bem. Mas também havia solidão. Dormia muito mal. Sim, havia bastante solidão, sobretudo a aprender francês, porque eu fui para lá com um propósito também. Eu quero aprender francês, vá-se entender. E eu queria aprender francês. E então, como é que aprendes francês? Não, isto das aulas daqui não compensa. Mas é para lá, tiro-me lá aos tubarões e aprendo francês. Olha, funcionou. Como é que se diz tubarão em francês? Por acaso não sei. Deixa-me ver.
Peixe é poisson. C'est le shark. Le shark. Não sei como é que se diz, mas se calhar é assim. Porque há um estrangeirismo, né? É. Weekend. Le weekend. E eu escolhi esta canção mesmo porque era um disco que me acompanhava muito quando eu vivi lá. E eu creio que me deve ter influenciado a minha maneira de compor. Muita gente acha que há algo. Muita gente acha qualquer coisa sobre mas porquê? Mas porquê cantas tão baixinho? Eu disse, mas porquê cantas tão baixinho? Podes cantar um bocadinho mais? Não. Dizem, se ela pode cantar assim, eu também posso. Então, lança a música. Vamos ouvir? Karenan, La Disparition. Vamos a isto. C'est le seul vide que je comblerai peut-être, le seul horizon que je vois par la fenêtre, le seul sommeil qui pourra me faire renaître. Je t'embrasserai juste avant de disparaître. E mais? O que é que podemos ouvir mais? Então agora vamos ouvir outra canção que eu escolhi, que era qual? Da Xadé. Xadé. A Xadé é do... É verdade, tu dizes que é a tua coluna, não é? É, sim senhora. É assim a inspiração, não é? Porque estavas a falar há bocadinho de feminismo e de empoderar outras mulheres. Eu acho que tu consegues empoderar outras mulheres dando exemplos. E para mim, a Karenan, que a gente acabou de ouvir, é um exemplo. Tu podes cantar como tu quiseres. A Xadé, para mim, é um enorme exemplo. Super mulher. Verdade. E depois, hoje em dia, tu ouves montes de canções com beats lá no fundo. A Xadé já fez isso tudo. Ela é maravilhosa. E regressas sempre a Xadé. Eu ouço sempre. Também tenho a Johnny Mitchell. E aqui também tive quase a trazer a Garota Não. Ok. Porque a Garota Não, a Kátia Mazari, eu adoro o nome dela. Eu conhecia melhor agora nos Bons Sons. Sim, ela tem uma voz incrível, eu adoro ouvi-la cantar. Ela diz inspirada por mim e eu pensei, bem, eu percebo, leva a minha inspiração ou leva a minha inspirada? Mas o que eu quero dizer com isto é que nós temos várias maneiras de atuar e de fazer o bem. Vamos dizer que isto é fazer o bem, não é? Vencer o machismo é praticar o bem, vencer o racismo também. Praticar o bem. Tens várias maneiras de fazer e uma delas é simplesmente existires, mas existires em pleno, que é para poderes inspirar outras pessoas. Então vamos inspirar as outras pessoas com Xadé, com o tema Flow. Então vamos a isto. Is it possible I could feel this cool? I could really love you the way I do. Is it possible I could feel this good? A terceira canção que eu escolhi foi a Confusão, do Domenico Lancelotti. Não é lindíssima? É. O que é que escolheste? Porque é lindíssima. Porque eu escolho a beleza. A Confusão é uma canção do Domenico. Ele é baterista, sobretudo. Nós trabalhámos juntos no Real Combolismense para aí há 20 anos. Não. Éramos tão novos. 15 anos. Não. Foi ontem. 15 anos, foi aí. Eu conheci-o aí, mas convidei-o para fazer este disco comigo, os beats de algum. Ele entre 5 canções e numa delas ele é mesmo coautor do beat, que é Na Flor e a Fava. Um dos singles. E é um dos músicos que eu mais admiro. Admiro toda a postura dele. Fui vê-lo ao vivo, o concerto dele como cantautor, o nome próprio, o concerto dele foi delicioso, foi um dos meus concertos favoritos. Porque ele é livre, ele canta livremente e adorei isso. Para mim está ao nível do David Byrne no Cool Jazz. E pronto, é o Domenico Lancelotti, tem esta música lindíssima que ele compôs, que é Confusão. Então lança, vamos ouvir? Vamos ouvir Confusão, Domenico Lancelotti. Eu, na minha prancha sobre o mar, a flutuar na imensidão. Obrigado. O que é que andas a ler e a ver? Ando a tentar ler, mas ando com muito trabalho, mas e isso falha às vezes. Ando a tentar ler a Leila Slimani, O País dos Outros. E outro livro que me chegou há pouco tempo, O Elevador. O Elevador. Filipa Fonseca Silva. Também estás a ler? Estou a tentar. Eu quando eu digo que estou a tentar é porque eu ponho na cabeceira
para ler, mas depois às vezes não tenho tempo, acabo por não pegar neles. Iniciei-os, mas mas também iniciei há pouco tempo. Filmes e séries, não? Alguma coisa? Ai, eu tenho 2 filhos, Bernardo. São os teus filmes? Ratatouille. Sim, é claro. Frozen 2. Meu Deus. Brutal. Existe Frozen Lindo. 2. Olha, um dos meus Calhar já sabes as favoritos. canções. Tudo. Alguma canção infantil que saibas? Quantas é que eu não sei? Alguma O preferida? Up. Qual é que ele tem visto mais? O Coco. Adoro. Não sei o que é. Lembra-te de mim, apesar do meu adeus. Tens de ver esse filme. Nós vimos ainda sobretudo no Halloween, Ah, que é é? o Dia dos Muertos. Esse é incrível, esse filme Coco, é lindíssimo. Ah, é? Sim, é Ok. muito, muito bom. Tens de ver esse filme. Tem. Há uma série de filmes para crianças que são para adultos também, tem essa camada. Sim, e estes também podem ser. Mas vou-te dizer séries se quiseres, séries Quero. que eu adoro, Vamos que a eu isto. adorei ver. Olha, Netflix, Kominsky. Uhum. Também gostei. Já vi, mas já repeti. Repetiste? Tu viste 2 vezes? Uau! Uma antes e outra depois. Percebo, claro. Pois, claro. Pois, sim. Percebo. Brutal. Viveu o Tim Bernardes, adorei o Tim Bernardes. Pois, olha. Foi agora. Foi. Mas tenho ido a bastantes concertos, por acaso. Não me consigo lembrar. E fui ao teatro no outro dia e este posso recomendar. O que é que viste? Vi em Algés uma peça encenada pela Cláudia Semedo, maravilhosa. Casas com árvore lá dentro. Ou casas com árvores dentro. Não Maravilhosa essa peça, hein? E fundamental, porque é quase um ensaio sobre crianças. Não é um ensaio, mas é uma abordagem desta realidade das crianças que vivem em casas de acolhimento, e é brutal. É uma ótima peça, está muito bem feita, recomendo. E uma realidade Sim, difícil e sais dali e custa-te a dizer o que é que sentiste, porque levas um gandamurro, mas também depois tem momentos de humor que são muito bons, os atores são ótimos. 4 atores, 5 atores, espetacular. Boa dica. Vou recomendar essa. A vida tem sido boa para ti? Eu tenho sido muito boa na minha vida. Confiança. Sim. Às vezes. Nós somos contrastantes também, não somos só uma coisa, não é? Pois, às vezes a confiança esmorece, depois ganha-se outra vez. E continuar, como diz o meu querido Jorge Palma. Pois é. E o título do teu livro, não é? Estradas são para ir. Essa frase vem de onde? De uma canção minha do Vai e Vem, que se chama Ao Chegar. Lembra-te ao chegar, as estradas são para ir. É para não esqueceres aquele brilhinho. Como sabes, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas. A que pequenas coisas do dia-a-dia atribuis interesse, beleza e tens gosto em dedicar tempo e atenção? Às flores, às plantas da minha varanda, às flores da calçada. Pois tu referes isso no livro. Sim. O que é isso das flores na calçada? É são quando surgem no meio das pedras. Surgem mesmo entre o alcatrão, faz sentido florir. Mesmo ali nascem, não achas isso engraçado? O homem ali a alcatroar aquilo e por a estrada, segunda circular, e no meio da segunda circular surgem lá aquelas florzinhas. No meio do não cimento. Achas isso com aquela força? Às vezes surgem no meio do cimento mesmo. Que engraçado. As flores são tão frágeis e rompem o alcatrão. Acho isso bonito. Outra coisa que eu às vezes aprecio, ou é um exercício que eu faço, que é estar parada no trânsito ou estar num sítio muito feio e aceitar aquele sítio, sabes? Isso é um exercício muito engraçado. Quando tem de ser, sim, mas também às vezes escolho não ficar. Não é. Se tiveres de ficar, não é. Se o sítio está-me a amassar muito. Se puderes sair, foge, claro. Lamento, não, mas Márcia, mas eu às vezes escolho não ficar. Não é entre ficar ou ir. Ficar vais-te embora praticamente, claro. Mas em todas as coisas, em todos os dias na vida, há qualquer coisa que pode ser feia, não é? Porque o mundo não é perfeito. E isso era uma coisa que às vezes me deprimia muito. Passar
ir numa estrada e ver prédios no meio de uma coisa tão bonita de natureza ou coisas tão bem arquitetadas, não é? E depois sem urbanismo nenhum surgir, não sei o quê. Mas, Márcia, há beleza no feio, de facto. Há beleza no feio. E isso é um exercício engraçado de fazer. E nos morros... Escolha poesia. Nos morros, nos subúrbios, aqui do outro lado do mundo, não é? A América Latina é a prova disso. O Brasil é a prova disso. Para além do Brasil ser lindo. Temos aqui bastante. E também temos aqui bastante, é verdade, subúrbios que têm essa beleza, de facto. Sim, mas veres às vezes vais jantar a um sítio e ainda a comida é muito boa, mas o restaurante é muito feio e aceitares aquela janela de alumínio, aquela luz, aquela aquele marquise, mata-mosca. aquela luz roxa do mata-mosca. Sim, percebes? Isso é um exercício muito engraçado. Eu antigamente não entrava nesses sítios com luz branca e mata-moscas. Sim, agora... luz branca. Porque eu dizia, aqui não, isto vai dar mau ambiente. Sim. E agora... E tinhas razão. Pois... Mas às vezes é o que é. É o que há. Aceita. É um exercício ótimo, não achas? Mas de facto podemos criar um momento bom mesmo nesses sítios às vezes. Depende, se estivermos bem acompanhados e com o olhar certo. Sim. Se nos e se não atenderem bebes bem... muito vinho. Não. Porque se bebes muito vinho, aquela luz branca, sabes? O que é que acontece à luz branca com vinho? Pesa muito na testa, não sentes isso? Encandeia mais, não é? Sim, começas a ficar assim com os olhos. Mas, Márcia, se o vinho for bom... Se o vinho for bom também ficas assim. Verdade. Sim, te garanto. Então... Tive essa experiência recentemente. Eu acho que continuemos a fugir dessas luzes brancas, não é? Às vezes não. Às vezes aceitar. Aceita. Sim, mete-se uns óculos escuros. Assim também pode ser. Assim para dar um ar misterioso enquanto bebemos um bom vinho. Sim, um bom vinho é fundamental. Não achas? Um bom vinho é fundamental. Na vida. Na vida. Mau vinho, prefiro água. Sem dúvida. Ou sumo? Ou sumo? Sem dúvida. Mau vinho é que não. E ainda por cima sou daquelas que sentam ao longe. Estás a ver pelos cheiros. Uau, também. Eu vou pôr na mesa. Tu és daquelas que pede sempre, quando alguém na mesa diz, venha ao vinho da casa. Eu sou aquele que diz, posso provar um bocadinho? Também és dessas? Sim, porque depois aquilo vai ficar com os dentes roxos. Porque parecendo que não favorece, não é? Não só não favorece, como desfavorece. É o tal feio. Não, esse é muito feio, mas é ótimo para desenhar. Esse vinho é ótimo para desenhar. Para o Halloween? Quantas toalhas de mesa não desenhei com esse vinho? Mas sinto o cheiro ao longe. Sentes? Sabes? E não é bom. Assim, qual é o da casa? Perguntas sempre qual é. Sim. Saber. E a resposta é bom. E tu respondes. Então vamos provar. Vamos provar, também eu sou esse. E às vezes digo, posso ver a carta? Mas isso para ti tens uma vantagem. Não tens de pedir para ser tu a provar o vinho porque servem sempre ao homem. Mas a mesa pode ser o inclusiva. O meu marido ri-se imenso. Então, porque servem-no a ele passa-me o copo. Pois, ainda há muito isso, não é? Às vezes a gente mete-se assim com o empregado a gozar. És tu que provas? Sou eu que provo. Gosto disso. Sou eu que provo. Tenho várias amigas que são elas que provam o vinho. Eu também. Sou eu que provo. Sejam elas ou eles. Entre mim e ele, claro. quem aprecia mais vinho sou eu. Por isso é natural que se ele se calhar gosta de um vinho, depois eu vou e eu não gosto disto, é chato. Podemos ter no futuro um vinho Márcia? Por que não? Eu era uma boa coisa. Adorava ter um vinho Márcia. Não é? E ilustrado por ti. Estão a ouvir? Ilustrado por ti. Ilustrado por mim. Não é? Adorava. Quero uma garrafa, não percebo nada quero uma garrafa dessas. Eu só percebo do sabor. Então, mas isso já é muito bem. Como alguém tinha de fazer, eu escolhi. Um perfume também gostava. Gostavas? Mas também gostava, mas do género. Estamos a criar um merchandising. Espetacular, esse é um merchandising a sério. Agora só tenho bonés. É fraquinho. Tenho bonés e serigrafias. Não, chapéus é fraquinho ao nível do vinho. O vinho era uma coisa a sério. Eu gostava mais de fazer o vinho e o perfume. Mas era do género, alguém tinha de fazer e eu só escolhia. Não, também vais provando e vais dizendo que é mais assim, mais assim. Eu adorava fazer. Conhece alguém que faça isso? Sim, conheço pessoas que trabalham com fazer vinho. Isso. Vamos a um vinho Márcia. Bora fazer um vinho Márcia. Vamos a isso. Gosto disso com narrativa, com tudo, com história, com canções. E ainda por cima de. Achas que vinho e canções não faz sentido? Vinho e canções faz todo o sentido. Todo o sentido. Convida ao tempo lento.
Convida ao saborear, exatamente, estás a ver, estás a falar a minha linguagem, é isso que nós precisamos. Música para Diz-me, beber. Tu consegues ter uma conversa em 5 minutos, uma conversa, não consegues, conversa tem de ser, Tem que ser saboreada. É como as canções, o livro, isso é um espaço, nós temos de reclamar para nós este espaço, que a gente está aqui. E o vinho vai bem. E seria de que zona do país? Tenho uma predileção pelo Douro, mas adoro também o Dão e o Alentejo. Mas ainda no outro dia bebi um vinho daqui da região Tejo, e era ótimo. Sim, sim. Está a desenvolver muito. E muito o Pico nos Açores? Já provaste vinho dos Açores? Temos aqui o João Luís Amorim a dizer com o polegar sim, sim. É muito bom. Tem vinho ótimo. Não trouxestes. Não fizestes, não trouxestes, mas bebestes, pois. E provei um em Tavira que só existe em Tavira. Então, Negra Mole. Negra Mole? Ai, não me matem se eu não tiver a dizer bem, mas provei. É um nome curioso. É um vinho um bocadinho mais assim, mais leve e frutado como o branco ou o rosé, mas é tinto. Gostas de tinto encorpado? Gosto de também tinto encorpado. Também gosto. eu. Nós temos de beber um vinho juntos. Vamos combinar? Vamos. Quero mesmo. Isso é que é. Porque eu gosto assim encorpado, gosto mesmo. Também eu. Sem luz branca no sítio. Também não gosto da luz branca quando estou a beber vinho, mas o que é que eu fiz? Olha, passei para a água. Que é para não te encadear, não é? Não, mas a luz branca não vai bem. Mas às vezes as pessoas não sabem e isso é pena. Porque nós às vezes estamos muito cansados em determinado sítio e nós não sabemos que estamos cansados por causa da iluminação. Nós não sabemos, quer dizer, nós já sabemos, nós que estudamos essas coisas nas belas artes, não sabemos porque tivemos acesso a essa informação, mas muita gente acha que está a fazer uma coisa simples, que é pôr luzes brancas em todo o sítio, e acabas por estar muito cansado e nem percebes porque aquilo está desenhado, as luzes brancas são a mesma luz que os ecrãs, para te manterem acordado, não é? E a média luz é sempre a média luz, não é? É mais envolvente para tudo. Obrigado, Márcia. Mas pode ser média, ser branca, e nós não queremos isso. Não queremos. Nós queremos tungstênio. É isso. É tungstênio. Pode ser o nome de uma música, não achas? Tungstênio. De um disco. Ou de um evento. Imagina um evento em que nós estamos a fazer canções com vinho, estamos a cantar canções com vinho, chama-se tungstênio. Tungstênio. Olha, tunga. Tungstênio. Meu Deus. Não bebemos. Nós não bebemos, mas se calhar devíamos. Para ver se digerimos, não é? Pergunta mais qualquer coisa, vamos embora. O que é que gostavas que eu te perguntasse? Olha, estou a ouvir as tuas unhas. Quando é que é o meu concerto em dezembro? Já me tinhas dito, mas vamos outra vez. Dia 7 de dezembro, no Tivoli. Márcia. E o que é que podemos ouvir? Tem surpresas? Tens estas canções, tens algumas canções novas e surpresas. Que tu queres saber. Conta-me tudo. Se é surpresa, não posso dizer. Pois é. O que é que não é surpresa? São canções antigas que toda a gente quer ouvir. E as canções novas do disco não estão todas, porque senão ficávamos ali 3 horas. Mas ouvir 3 horas de Márcia, maravilhoso. Mas nós não queremos fazer isso às pessoas, porque as pessoas ficam cansadas. Nós queremos. Sim. Mas temos o disco, maioritariamente o disco, e depois umas canções. E nós divertimos imenso. Olha, eu adoro os meus concertos. Adoro. Adoro a minha banda, adoro os meus rapazes. E estás com saudades do teu público, não é? E também esse contacto. Não, eu tenho tido bastantes concertos, tenho tido bastante contacto com o público e isso faz-me feliz. Por cá e lá fora. Lá fora agora não. Não? Já estive no Brasil em 2019, sei se estás-te a referir, não é? Não. Não, gostava de fazer em França. Ainda não. Olha, Bernardo, depois da cena do vinho, depois de fazeres o vinho. Eu não. Podemos fazer. Sim, mas tu vais tratar disso. Depois podes tratar da cena de França também. Estás-me a pôr aqui como o boy, não é? Claro. Tu és bossy? Eu acho que não sou bossy. O que é ser bossy? Não sei. Mandona. Há a Madonna, não é? Há a Madonna e depois há as Mandonas da vida. Não, eu não sou bossy. Eu acho que sou muito, mas sou muito criteriosa. Ou seja, tenho um espetáculo em que as luzes são determinadas cores. Eu falo que o técnico não me é alheio. Eu não vou fazer o concerto sem saber o que é que está a acontecer, não. Faz todo o sentido. Nós discutimos aquilo. Qual é, se é uma luz mais. Por exemplo, isso é muito importante.
e desenhei o meu cenário. Desenhaste Depois, este quando fores cenário ver que vem aí. o cenário já estamos a tem? utilizar, sim. Uhum. Eu que desenhei. E queres falar um pouco sobre esse É cenário? a ilustração dos Pixievals, é a ilustração que está no disco lindo, também. Lindo. Que estará em póster agora no vinil, está quase pronto. Vinil. E isso, pronto, a imagem toda do concerto, o som, pronto, não é uma coisa, não sou alheia a isso, por isso, se calhar, por isso é que te pergunto o que é bossy, porque isso não significa ser bossy, mas eu efetivamente sou a bossa ali, por isso eu tenho de ser. Eu percebo. Ter atenção ao detalhe, ao cuidado, alguma obsessão pela qualidade, e faz todo o sentido. Sim, tenho de ter mão naquilo que está a ser feito, não entrego totalmente. Depois de a gente ter não sei quantos concertos, eu entrego, sim, já não estou agora preocupada, confio nas pessoas que trabalham comigo, são sempre bons profissionais. Obrigado. Obrigada eu. Gostei muito. Também eu. Então o tungstênio, temos que fazer algo com isso, Temos não é? de fazer o tungstênio, vai ser um evento. Vai ser um evento. Com vinho. Não inventes. Invento muita coisa. Eu adoro inventar. Vamos continuar a inventar. Acho que sim. Obrigado. E o vinho? O vinho ainda temos de inventar, mas seria um ótimo lançamento. Não era? Não era espetacular. Eu acho. Vinho e música acho maravilhoso. É um casamento que não costuma haver. Mas tem de haver. Tem de haver. Vamos fazer isso. E é bom, o que não existe é o que tem de ser inventado. Mas isso está mesmo. Olha, eu gostava mesmo de fazer isso, está mesmo a pedir. É uma próxima merchandise. E ficou registado. Ficou agora, toda a gente ouviu, vamos ter de fazer. Vamos comer Caetano. Agora, neste caso, vamos beber Márcia. Mas queres chamar Márcia ao vinho? Sei lá, surgiu-me agora, não sei. Não? Ainda tenho que decidir isso, mas de facto, um vinho quero fazer. Está bem. Agora puseste-me essa coisa, agora já não vou largar essa ideia. Não, acho bem. Vai ser espetacular. Não, eu adoro essa ideia. E depois vamos-nos sempre lembrar deste momento que foi aqui que surgiu. Foi aqui que surgiu, exatamente. Vamos beber-te de alguma maneira. Vamos, depois, quando for o lançamento do vinho, vai voltar e vais chamado ao palco porque foi contigo que surgiu a ideia. Já estou a ver tudo. Já estamos no regresso ao futuro, não é? Muito bem. E terminou assim este episódio com a cantora, compositora, criadora de vinho, não é? No futuro e de eventos de tungstênio, não é? Márcia, espero que tenham gostado e sim deem um ar da vossa graça, cantem-nos uma canção, brindem com um bom vinho, enviem críticas, sugestões, façam-se ouvir, ativem as notificações e partilhem o podcast com o universo que vos rodeia. A Márcia está muito compenetrado a olhar para mim. Se quiserem, enviem-nos um e-mail para abelezaDasPequenas-Coisas@empresa.pt. É sempre bom saber o que pensam. Como sabem, o genérico deste programa é uma maravilhosa criação da Joana Espadinha e a edição áudio deste podcast é do João Luís Amorim e do João Martins. 2 em 1, neste caso. Diz lá olá, João. Mais alto, vá lá. Olá, João, exatamente. As fotografias são do Nuno Fox. E pronto, é tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Vamos lá ver o que é que vai sair dessa conversa. Desta vez foi um vinho. Para a próxima, vamos ver. Até lá, já sabem, pratiquem a empatia e boas conversas. Obrigado, Márcia. Espera, mas um vinho e um perfume. E um perfume, pois coisa é. Cada vez, mas primeiro pois é, apelar aos sentidos. Pois é, vamos apelar aos sentidos. Obrigado. Beijinhos, obrigada eu.